Esse vídeo mostra como trabalhar com a caneta. A caneta, essa categoria em verde selecionada, possui alguns blocos de execução. O bloco de comando abaixe a caneta é usado para marcar o caminho que um personagem percorreu, deixando um rastro no palco. Já o comando levante a caneta faz com que o rastro do personagem pare de ser desenhado no palco. Vamos fazer um exemplo. Vamos arrastar o bloco abaixe a caneta para a área de roteiro. Em seguida, é preciso fazer com que o personagem se movimente na tela, para que o rastro possa ser construído. Então vamos lá na categoria movimento e vamos selecionar a opção deslize 1 segundo para a posição XY. Okay? Então, quando abaixou a caneta, vamos alterar aqui os valores de deslizamento de X para 80 e Y 0. Em seguida, é preciso levantar a caneta. Então, volta para a categoria caneta e arrasta o bloco levante a caneta. Muito bem. Para que nosso roteiro fique completo, é preciso inserir um bloco de controle. No caso, vamos optar pela bandeira verde. Muito bem. Então, vamos ver como ficou a nossa animação. Lembrando que as instruções são executadas sempre de cima para baixo. Então, inicialmente vai abaixar a caneta. Então, inicialmente, o programa vai abaixar a caneta, deslizar o personagem 1 segundo para a posição X80 Y0 e levantar a caneta. Então, bandeira verde. Ok. Então, a gente pode observar aqui um rastro, né, sendo construído pelo personagem, da posição 00 onde ele estava até a posição X igual a 80. Nós podemos modificar a cor e a espessura do traçado da caneta. Para isso, podemos usar os comandos mude a cor da caneta, que está aqui na categoria caneta. Então, mude a cor da caneta para. E aqui tem um quadradinho com uma opção, se você clicar nesse quadradinho, abre uma paleta de cores, né? E você pode selecionar a cor que você deseja fazer para o traço. No caso, vamos escolher aqui o vermelho. Vamos arrastar então esse bloco para o nosso conjunto de instruções, para o nosso roteiro. Então, antes de levantar a caneta, eu vou pedir para mudar a cor da caneta para vermelho e vamos mudar a espessura da caneta. Então, arrastar esse bloco. Muda a espessura da caneta de 1 para 5. Né? E precisamos pedir para ele deslizar novamente no palco. Então, voltamos na categoria movimento. Vamos selecionar o bloco vire 15 graus e vamos alterar o valor do giro aqui de 15 para 90 graus. E deslizar novamente. Né? Então, aqui, deslizar 1 segundo, partindo de X80, que é onde ele parou, até Y. Vamos colocar um valor negativo, como ele virou no sentido horário, então Y vai ser negativo, menos 80. Ok? Bom, nós precisamos agora posicionar o nosso personagem, né? Antes de executar o nosso roteiro, vamos posicionar ele na posição de origem. Então, para isso, nós usamos aqui o bloquinho lá para X0, Y0. Clica 2 vezes. O que aconteceu? Ele foi para o ponto de origem, mas o traço permanece no palco. Nós precisamos limpar esse traço. Para isso, nós usamos o bloco limpe da categoria caneta. Então, aqui, quando a gente clicar 2 vezes nesse conjunto de instruções, ele vai limpar e vai posicionar o personagem no centro. O personagem já está posicionado, então nesse caso ele vai só limpar. Tá? Então, vamos executar aqui o nosso bloco de instruções, o nosso roteiro. Bandeira verde. Ok. Então, o que aconteceu? Abaixou a caneta, deslizou 1 segundo na posição X80, mudou a cor da caneta para vermelho, mudou o tamanho da espessura da caneta para 5, por isso que o traçado mudou, né, aqui. Virou 90 graus, deslizou 1 segundo para a posição Y menos 80 e levantou a caneta. Então, vamos executar mais uma vez. Vamos limpar e posicionar o nosso personagem no ponto de origem. O que faltou? Faltou o bloco que aponta para a direção 90 graus, que é
a direção de origem, né? Então vamos clicar 2 vezes. Bom. Então vamos executar mais uma vez. Andou. Ok. Nesse caso, a cor permaneceu vermelha e o tamanho da espessura da caneta para 5, porque o Scratch deixa sempre armazenado o valor das últimas instruções. Para voltar ao que era antes, a gente precisa colocar os blocos novamente para mudar a cor para azul e mudar o tamanho da caneta para 1, no início, né, das instruções. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é colocar esse conjunto de instruções sempre no início de cada roteiro. Então, ao invés de eu ficar clicando aqui manualmente, né, quando eu clicar na bandeira verde, a gente pode primeiro executar essas instruções e depois o rastro. Então, como fazer isso? A gente arrasta esse conjunto de instruções para o início do nosso roteiro. Então, inicialmente, quando a gente clicar na bandeira, primeiro ele vai limpar o palco, vai posicionar o personagem no centro, apontando para a direção 90, que é o posicionamento de origem. Em sequência, ele vai abaixar a caneta, deslizar 1 segundo para a posição 80, x80, mudar a cor da caneta para vermelho, mudar o tamanho da caneta para 5, virar 90 graus, deslizar 1 segundo para a posição x80 e, finalmente, levantar a caneta. Então, vamos visualizar esse movimento. Vamos visualizar essa animação. Agora é a sua vez. Experimente trabalhar com a caneta.